Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 43 da Faculdade de Medicina da Santa Casa de 2020. Então, bora lá! E ela começa assim. O gráfico mostra a curva de dissociação do oxigênio, a qual indica a concentração relativa de oxigênio combinada à hemoglobina humana. De acordo com o gráfico, os pontos X e Y representam respectivamente o sangue contido, e ele te dá 5 opções para a gente discutir. Mas antes da gente começar a resolver, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com os seus amigos. Agora que vocês já fizeram isso, bora lá! Na primeira, antes de começar a ver aqui, a gente precisa entender esse gráfico, que ele fala no eixo das ordenadas, que é a saturação da hemoglobina em porcentagem, ou seja, quanto de oxigênio cada hemoglobina está carregando. À direita, no eixo das abscissas, a gente tem a pressão parcial de oxigênio. Ou seja, se tiver uma grande pressão de oxigênio, significa que é como se você tivesse próximo da pressão atmosférica. Beleza, até aí a gente entendeu. E aí ele tem essa variação de acordo com a pressão parcial de oxigênio e com a relação à saturação de hemoglobina. É uma relação entre elas. E aí a gente tem que ver aonde estão, em relação ao corpo humano, esses pontos aqui. Quando a gente fala da artéria pulmonar, se vocês olharem, se vocês lembrarem da circulação que a gente tem no coração, a artéria pulmonar, ela é uma artéria que vai levar sangue, sair sangue do coração e levar sangue até os pulmões. Essas artérias pulmonares, elas fazem a condução do sangue do ventrículo direito para os pulmões, para que esse sangue seja oxigenado. Então, na artéria pulmonar, a gente tem um sangue com baixa concentração de oxigênio, ou seja, a saturação de oxigênio, essa saturação da hemoglobina, ela tem que estar baixa nessa região da artéria pulmonar. Aqui a gente vê nesse eixo X que a saturação ela está bem alta e a pressão parcial de oxigênio também está alta, então não pode ser. Aí no ventrículo direito é a mesma coisa. Por quê? Porque o sangue sai do ventrículo direito e vai para a artéria pulmonar. Então não tem como o oxigênio ele ser diferente nesses dois casos. Eles deveriam ser, tanto a saturação quanto a pressão parcial de oxigênio ser a mesma, tanto na artéria pulmonar quanto no ventrículo direito. E aqui a gente vê que são diferentes e está muito mais próximo, aqui nesse caso do ventrículo direito, se fosse o Y. Isso estaria muito mais plausível. Agora o B. O átrio direito. E aí a gente tem o mesmo motivo, porque do átrio direito ele vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para a artéria pulmonar. E aí a pressão parcial de oxigênio também teria que ser mais baixa e a saturação da hemoglobina também teria que ser mais baixa, o que não vê no eixo X, no ponto X. Agora C, a veia cava e no átrio esquerdo, a mesmíssima coisa. Por quê? Vamos fazer de novo. A gente tem o coraçãozinho aqui esquemático. Quando a gente tem o coração esquemático, para ficar mais visível para vocês, a gente pode dividir ele em 4. Aqui a gente tem o átrio direito, aqui a gente tem o ventrículo direito, aqui a gente tem o átrio esquerdo e aqui o ventrículo esquerdo. O sangue que chega aqui, tanto no átrio direito quanto no ventrículo direito, é um sangue com baixo teor de oxigênio, porque ele ainda precisa fazer as trocas gasosas. Ele chega pelas veias cavas. Então, as veias cavas, elas levam o sangue do corpo para o átrio direito. Aí esse sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Aí do ventrículo direito ele sai pelas artérias pulmonares e vão até o pulmão. Então, até aqui, a veia cava, ela também teria uma baixa concentração de oxigênio, por isso que não pode ser a alternativa C. No caso aqui do átrio esquerdo, o que acontece no átrio esquerdo é que aqui chegam as veias pulmonares. Essas veias pulmonares, elas têm alta concentração de oxigênio, porque ela acabou de sair do pulmão, então a saturação de hemoglobina está alta e a pressão parcial de oxigênio nelas também está alta. Então elas chegam oxigenadas no átrio esquerdo, que faltou um E ali,
no átrio esquerdo, e do átrio esquerdo elas saem pela aorta. Do átrio esquerdo elas vão para o ventrículo esquerdo e aí sai pela aorta. Então aí a gente tem que pensar nisso. Na letra I, no ventrículo esquerdo, então aqui a gente tem no ventrículo esquerdo, esse ventrículo esquerdo está certo. Então ele teria uma alta saturação de hemoglobina e uma alta pressão parcial de oxigênio. Tudo bem, até aí está certo. Então o ventrículo esquerdo está certo. Mas aí a gente chega no fígado. No fígado ele teria uma baixa concentração de oxigênio. E também está certo. E aí a gente chega na nossa alternativa correta, que é a E. Porque o fígado ele já está bem aqui, logo antes dessa circulação, um pouco antes, o fígado está aqui embaixo, e aí ele deságua na veia cava, que é dita veia cava inferior, e aí essa veia cava vai vir para onde? Para o átrio. Então, no fígado já tem uma pressão parcial de oxigênio mais baixa e uma saturação de hemoglobina mais baixa, porque o sangue já passou por muitas regiões, por um monte de coisa, para ele poder nutrir o corpo inteiro, inclusive o fígado. Então, a letra E está certa. Agora vamos ver por que a letra D está errada. Na artéria aorta, está certo. A concentração da pressão pulmonar, da pressão parcial de oxigênio tem que estar alta e a saturação de hemoglobina também tem que estar alta, que nem a gente viu aqui, porque sai do ventrículo esquerdo da artéria aorta. Agora, a veia pulmonar, a gente não pode ter essa característica do Y pelo simples fato de que a veia pulmonar é a veia que sai do pulmão. Então você tem o pulmão aqui, esse pulmão ele tem uma alta pressão parcial de oxigênio e uma saturação de hemoglobina muito bom quando o sangue sai do pulmão. E quem leva o sangue dos pulmões para o átrio esquerdo são as veias pulmonares. Então o que está errado nessa daqui é a veia pulmonar, porque ela não pode ter essa característica de baixa pressão parcial de oxigênio e baixa saturação de hemoglobina. Porque se ela tiver, aí você tem um problema no pulmão e aí o seu sangue como um todo, do corpo inteiro, vai ficar pior do que quando está chegando ali. Beleza? E aí a gente chega na nossa alternativa aí. Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente discutir. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijinho, queijo. Tchau!